Olá, deusas e deuses, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, porque hoje a gente recebe uma celebridade, mas ela não se comporta assim, porque como todas as pessoas com as quais eu me conecto, eu realmente tenho, é como eu digo, os iguais se reconhecem. São pessoas com evolução espiritual, é um outro nível, tá? Mas vocês conhecem. É a Ingra Liberato, maravilhosa, nossa eterna Ana Raio, né? Lindíssima, maravilhosa, uma atriz premiada, fez inúmeros, né, inúmeras novelas. A última, o remake de Pantanal agora, não foi? Teve uma homenagem ao elenco do Ah, que primeiro. máximo. Querida, então um brinde. Mesmo que estejamos aqui, o que importa é a nossa amizade e saúde. Sim, Obrigada por sim. ter aceitado o convite, E tá? obrigada pelo convite, Kelly. Ah, então eu quero contar para vocês, eu e Ingra nos conhecemos num ambiente nada a ver com essa proposta aí do mundo de celebridades e etc. Eu fui convidada para viver uma experiência, uma imersão. Aí vai me corrigindo, por favor, tá? Tá Se eu estiver certo. errada. Uma imersão, uma constelação, como é que a gente chama quando em grupo? Sim, é coletiva. Coletiva. Mas era também um banho de floresta, né? Esse aí foi o mais difícil para mim. Foi o primeiro. Foi. Eu Isso. lembrei agora. Era uma manhã que era um banho de floresta, que é uma experiência numa área natural, né? Enfim, com mata, com uma montanha, tinha um morro, né? Que a gente Isso. subia. Então é Lindo, a um. visão era lindíssima lá em Sim. cima. Não, e todo o processo, Kelly, isso é que é interessante, porque é um processo de autoconhecimento. Quando a gente sai da nossa zona de conforto e a gente vai para um meio ambiente natural que normalmente a gente aqui não está acostumado, a gente começa a se observar e perceber o nível de confiança, o nível de entrega para uma nova experiência, se a gente realmente consegue relaxar na natureza ou se a gente fica tenso. Ah, Então é um processo muito interessante, né? E de superar as limitações, superar desafio, porque assim, ali no caso, naquela experiência que você foi, a gente subia o morro até chegar no topo do morro. Se você coloca isso em paralelo com a nossa vida, é uma metáfora muito bacana. O muito. quanto você consegue se superar, romper seus limites, até chegar no topo, ter confiança, ter colaboração com os outros, porque era um grupo grande, né? E depois à tarde teve a constelação familiar coletiva. Linda, né? Com o Thiago. Um beijo pro Thiago, que Sim, fez aquele som maravilhoso e que embalou, é. literalmente, né? Eu fiquei tão imersa que eu, depois vendo as imagens, né? Me vendo naquela posição, eu chorando e aquilo vinha, né? E essa trilha que teve de manhã, eu, uma pessoa extremamente cosmopolita da cidade, né? Fui com tênis branco para subir no morro. A primeira, assim, que eu fui cuidando, mas a primeira que eu, assim, enfiei o pé no barro, falei, agora deu. E eu acho que é muito isso na vida, Sim, essa metáfora, assim, que a gente traz, porque eu sou muito controladora, né? Comentei isso no dia, inclusive, sim. mas enfim. Então foi uma experiência inenarrável, foi maravilhoso. E por isso estamos aqui, construímos uma relação, uma conexão, né, Sim. que nasceu naturalmente, por isso que eu falei que os iguais se reconhecem, né, na Uhum. vibração, quando estão vibrando, né, nesse mesmo campo. E eu queria entender, assim, essa atriz tão entregue, tão maravilhosa, porque tu és intensa, a gente percebe isso, muito antes de eu te conhecer. É, de onde que veio a constelação? Como é que ela apareceu na vida da Ingra? Vamos lá, então, eu sinto hoje, Kelly, assim, que esse meu gosto por estudar a natureza humana já foi esse chamado que me levou para a atuação, porque a atuação nada mais é do que um estudo da natureza humana, do comportamento, dos medos, dos desejos, né? A arte, ela reflete, ela busca refletir o comportamento humano. Então, quando eu fui para o teatro, eu sentia que eu tinha muitas dificuldades de comunicação. Eu tinha uma timidez assim que me atrapalhava muito. Eu era muito travada. Isso mais nova, né? Assim, Sim. na pré-adolescência, eu fui rompendo esses limites, fui superando esses bloqueios que eu tinha mesmo. E aí, quando eu cheguei no Rio com 20 anos, eu já tinha me desenvolvido um tanto nesse lugar da comunicação, mas ainda sentia que
algo me travava. E aí o que é que eu fiz? Um tratamento de choque comigo mesma. Uma pessoa que tem dificuldade assim de se expor, o que é que eu fiz? Fui para o teatro, que é o Bom, que ali não, máximo. eu ia dizer, porque ali não tem o que Não, improvisar, né? É improviso mesmo, é né? o máximo da exposição. Não é totalmente improviso, porque a gente se prepara, a gente ensaia, Claro. mas você está completamente exposto, assim. Sim, porque qualquer coisa não é, ai, corta, volta. Não, Não ali tem, é né? exposição total. E deu certo o meu tratamento de choque, Olha, porque foi ali no palco, fazendo teatro, que eu realmente fui encontrando a minha segurança, a minha força, a minha autoconfiança, que ali, né, eu tinha que contar comigo, não tem muito o que fazer. E aí isso foi se desenvolvendo. E no final da década de 90, então há mais ou menos uns 30 anos atrás, eu estava assim, estudando muito física quântica, ai, adoro. autoconhecimento. Eu estava assim, jovem, perto dos 30 anos, e já assim, apaixonada por esse universo da ciência de ponta, né? A ciência que Uhum. encontra com a espiritualidade, com o autoconhecimento. Isso tudo já me encantava. E ali em 96, 97, eu conheci a constelação familiar. Uma grande Hum. amiga que tinha um grupo de estudo de física quântica e de um livro que eu estou agora conduzindo o estudo, que chama Um Curso em Milagres. Olha. Não, incrível, tá Ai, já tô toda aqui. arrepiada, gente. Ui. Não, o Curso em Milagres é assim, é um passo além mesmo, a gente pode falar um pouco disso. E aí essa minha amiga psicóloga, a Cida Rabelo, tinha acabado de conhecer a constelação familiar e montou um grupo de treinamento para ela. Ela estava indo viajar para fazer workshop com o Bert Hellinger, que é o Uhum, criador, uhum. e aí eu fazia parte desse grupo dela de treinamento. E ali eu me apaixonei completamente, mas nunca pensei em ser facilitadora de constelação, porque desde o início ela deixou muito claro para todo mundo que isso era muito sério. Assim, que a pessoa precisava realmente saber fazer Uhum. e que a gente não fosse fazer com qualquer um de jeito nenhum. Isso ela deixou claro. Tanto que ela, até hoje, ela é uma grande consteladora e só uma pessoa constelou ela muitas vezes, o Bert Hellinger. Ela nunca fez com ninguém, ela mesma se constela quando precisa. Uhum. E eu também, assim, pouquíssimas pessoas já me constelaram. E é porque é sério mesmo. É É, muito é sério. como você escolher um médico para cuidar da sua saúde física. Isso. Você não vai em qualquer um. Ou se você for para experimentar, você faz uma consulta, mas você não vai entrar num tratamento de saúde sério com uma pessoa que não foi recomendada, que você não experimentou. Então, assim, é um processo muito profundo Uhum. que vai mesmo assim na raiz das nossas dores, das heranças familiares, abre o inconsciente da família. Então, assim, eu até falo que é como uma cirurgia, porque assim, você vai no inconsciente, olhar ali o que está no ponto cego, o que está na caixa preta, que são heranças familiares, memórias de várias gerações, de medos, de desejos. Então, assim, só para as pessoas terem uma ideia, olhe o seu padrão de relacionamento e observe se o seu padrão de relacionamento não está ligado ao padrão de relacionamento do seu pai e da sua mãe, do seu avô, da sua avó, a Uhum. sua relação com o dinheiro, a sua relação com o outro. Ali, o seio da família é a escola que formata o modelo de relação que a gente vai ter com tudo, até com a vida. A Sim. maneira que o nosso pai, nossa mãe se relacionava com a vida, por mais que a gente queira esquecer ou queira fugir disso, não tem como, porque a nossa mente foi toda estruturada Uhum. observando esse pai e essa mãe, Claro. escutando as histórias. E tem a herança genética, a herança morfogenética, temos a epigenética aí trazendo várias novidades nesse sentido. O meio, as experiências mudam o nosso É, DNA. o meio, ele é muito importante, né? Eu sempre Uhum. digo assim, eu sou psicóloga de formação. Uhum. Então, assim, isso eu falo para os psicólogos. Ainda tem muitos profissionais que têm preconceito, porque acha que é holístico, é alternativo, é não sei o quê. Na verdade, um apoio muito importante. Se o Sim. psicólogo tiver a humildade, obviamente, de entender. Eu, Uhum. eu já assim, ouvi relatos de pessoas dizerem, valeu, assim, 2 constelações ou uma constelação
foi como 15 anos de terapia. Claro, e é complementar exatamente o que você falou. Ainda bem que hoje, assim, eu acho que a maioria dos psicólogos antenados já constelam. Não, com Ou certeza. então recomendam seus clientes, Isso. porque, por exemplo, eu tenho várias amigas psicólogas que mandam os clientes constelar comigo, e os clientes chegam dizendo assim, Ingra, a Vivi, a Cida, enfim, mandou eu constelar, porque senão eu não consigo Passar. sair daquele ponto. Tu fica parado naquela Você etapa, chega e é numa isso. parede, porque assim, ali tem um conteúdo cuja origem está no inconsciente. Não tem como você, através de um trabalho clínico psicológico, levar isso adiante. Agora, é maravilhoso quando vem um cliente que faz a terapia com psicólogo. Eu fico muito mais tranquila. Claro, Porque já está aberto. não, e outra coisa, depois vai ter um acompanhamento depois da Sim, constelação. porque o que vem, né? Vem muita Muita coisa, muita coisa. informação. Então, por exemplo, quando a pessoa não faz um trabalho com psicólogo, eu fico, né, atenta, eu estou ali à disposição, estou perguntando, ficou tudo bem? Você está bem? Eu tenho que fazer esse trabalho e eu sei que não é o meu papel, nem eu quero esse lugar. Sim. O meu lugar é o de entrar ali mesmo, no inconsciente da família, olhar esse ponto cego, olhar a origem daquela dificuldade, daquele bloqueio e entrego para o psicólogo. Isso aí. E aí devolve. É muito complementar o trabalho, assim, é Eu acho maravilhoso. também. E aí é isso, né? Depois eu sei que tem um psicólogo que vai acompanhar, gravo quando é online, eu gravo para o psicólogo assistir depois. Então é um trabalho complementar, assim, muito poderoso. E é isso, assim, Mas teus olhos brilham, né, quando tu falas, porque eu fico pensando, a gente, nesse mundo de estrela, a gente estava brincando aqui, história de câmera e tudo mais, a gente sabe que tem pessoas que precisariam muito, talvez colegas que tu sim. observes, porque a gente começa a ter essa visão. É que nem um psicólogo, a gente tem que se treinar para não sair analisando todo mundo, né? Aí depois que a gente aprende, a gente vê, tá, isso aqui não me pertence. O dia que essa Sim. pessoa quiser, ela vai procurar uma ajuda ou vai me procurar para pedir, né, uma indicação, enfim. Mas eu sempre entendi como complementar, né? E Hum. como é que é administrar esses dois mundos assim? Ou tu acha que eles andam juntos, né? O mundo da arte, é, ou talvez porque tu estejas num nível de autoconhecimento que aí tu consegue ver de cima do muro. Então, ótima pergunta. Eu fiquei um tempo assim sem saber como conciliar as coisas, né? Achando que eram dois caminhos paralelos. Mas é interessante que eu falei assim, não, vou confiar, em algum momento esses caminhos vão se encontrar. E sabe, Kelly, que eles estão se encontrando agora? Óbvio. Primeiro, eu comecei a usar a constelação familiar para preparar personagens. Já na Olha. pandemia, eu fiz um trabalho, uma novela na Record chamada Gênesis, Uhum. que eu senti que eu poderia levar a constelação para me preparar para a minha personagem, que foi a Lia, a esposa do Jacó, porque ela é uma ancestral nossa, né? Eu falei, bom, acho que dá para fazer isso. E deu muito certo. Depois constelei minhas colegas. Tem essa série na Netflix, Uma Nova Mulher, que eu conheço a criadora, a gente trouxe ela para o Brasil Legal. no ano retrasado, é a Nuran Evranciti, que é uma turca. Agora vai ter a terceira e última temporada, inclusive. E a Nuran também usou constelação para fazer essa série. Todos os atores se constelaram, os personagens. Então foi um Ai, que daí fui. usou a fenomenologia no processo criativo. Ela usou também como roteirista. Então, assim, isso já começou a se encaixar. E agora, nesse momento, eu, o Thiago Salamone, que você citou no início, e mais outras pessoas, a Camila Zen, o Tenório, a Vivian, a Carla, a Miranda, enfim, tem um grupo muito especial, o Bica, que a gente está construindo um projeto para teatro mesmo, em que a gente está levando os nossos recursos, né, as nossas ferramentas terapêuticas para estar ali dentro da própria arte. Então, assim, Olha. eu não sei nem explicar o que é, porque Sim, porque senão aí já vem um spoiler e não dá não, para. eu não sei mesmo explicar, porque é uma Tá fluindo. experiência e é uma experiência, já está pronto, na verdade, a gente está ensaiando, mas é uma experiência de bem-estar. E quando a gente fala de arte, a arte tem esse propósito É. de trazer autoconhecimento, transformação, para quê? Para o bem-estar, para a gente se conhecer melhor, para
né? A gente ter uma reflexão ali no processo daquilo que a gente está assistindo. Então, assim, é uma experiência de bem-estar, de reflexão, de autopermissão, para se transformar, para se deixar tocar pela música, pela dança, pela terapia, pela meditação. É uma Gente, só muito imagino legal, esse muito, mix, que maravilha. muito Não, bom. assim que vocês tiverem isso, né, por favor, me avise para que a gente A gente possa. consegue fazer aqui com todo mundo um encontro? Claro, claro que sim. Vai ser Então, um super prazer, uma honra. E ah, vocês vão sentir, porque não tem como a gente não se emprestar. Até numa constelação assim, eu nunca tinha feito, mas tinha feito, na verdade, na pandemia com bonequinhos, né? tá, que E é um pouco diferente. mas aí, com as pessoas ali, é diferente, porque Sim. a energia, o campo ali, ele começa a agir de um jeito que tu vai entrando. Então, assim, tu vê pessoas mais, no início, um pouco mais fechadas, outras, né? E isso tudo bem, acontece, né? O ser humano é assim, mas é algo que a gente fica maravilhado de assistir, de participar, né, Sim, de se propor. Eu comecei essa caminhada do autoconhecimento muito cedo. Então, e eu acho que o que vai salvar a nossa humanidade vai ser o autoconhecimento, né? Quem não fizer esse mergulho vai sentir muito sofrimento, porque eu identifiquei padrões na minha família muito cedo e sim, falei, não quero repetir. Entende? Então, assim, de sim. casamento, de pai e mãe, como é que foi a separação? Foi boa, não foi boa? Teve diálogo? Como é que é até hoje? Relação com os irmãos, lembrando da minha avó, do meu avô, sabe? O perfil das Uhum. mulheres da família. Sim, Mas isso é uma coisa que, para algumas pessoas, passa batido. Para sim. mim, sempre foi uma coisa de. O meu marido às vezes fala, ai, é muito profundo para estar conversando contigo. Mas eu acho que é isso. De Sim, fato, tem uma profundidade que eu tenho necessidade de visitar, de sim. conversar. Então, se relacionamentos não forem assim, não fazem sentido, Sim, e né? isso tem muito a ver com a mulher, com o feminino também, né? O Com a energia feminino, feminina, porque sim. assim, nós mulheres, desde muito cedo, a gente precisou olhar para esse universo interno, né? Toda essa dança dos hormônios, toda Uhum. essa variação de humor que fisiologicamente nós temos, não tem jeito, a gente Sabe? tem que olhar para dentro, a gente tem que aprender a se administrar, se equilibrar. Então, a mulher é obrigada a olhar para esse universo interno. Os homens não, os homens é tudo para fora, é fazer, é resolver, é objetividade, é lindo de ver. Nós somos opostos complementares. Isso, Então, o homem também tem um lado feminino deles, muito. que pode ser desenvolvido, mas é muito natural para a mulher buscar compreensão, como equilibrar, como gerenciar toda essa complexidade que nós somos, né? Então, Sim, é muito bom ver que a gente pode aprender com os homens essa objetividade e eles podem aprender com a gente isso. a dar esses mergulhos. Muito importante isso que tu trazes, porque o Afrodite ele nasceu com essa questão do feminino, para Uhum, falar do mundo feminino, desse universo. E aí, em algum momento, as pessoas viram, é um programa feminista. Mas não é sobre isso. É sobre não, falar que dentro de mim habita um masculino, assim uhum, como dentro do meu marido habita um feminino, e a gente identifica muito claro isso. uhum, Inclusive, no meu padrão familiar, as mulheres elas têm um masculino muito acentuado. uhum, Então, eu precisei fazer um caminho um pouco contrário, de uhum. eu me colocar no lugar, no meu feminino, para dar espaço para o meu marido Sim, ser assim, exercer o masculino dele. E foi uma coisa assim transformadora, mas passa por quê? Por confiança, as relações de confiança, né? Onde eu me sinto segura. O que que eu vi? Eu vi isso, isso está no meu registro, ou isso não está no meu registro e eu vou ter que construir, que aí dói um pouquinho mais, né? sim, A gente uhum. se debate um pouco mais, mas é uma coisa que hoje, depois de 13 anos juntos, a gente identifica muito claro. Sim, porque eu sinto que tem assim uma confusão que as pessoas fazem sobre a força do feminino. Isso. Assim, a força da mulher, a força do feminino, porque assim, o que as pessoas dizem hoje que é a força do feminino não é a força do feminino. Isso.
é uma força masculina, que é maravilhosa, mas é masculina. É masculino. Essa força de conquista de território, Isso. do fazer, sabe, de lutar, isso é uma força masculina, que nós também temos, mas a força feminina é outra coisa. Exatamente. Não é isso. A força feminina é essa potência de gerenciar emoções, humores. O feminino, ele atrai, o feminino é assim, é o centro da vida. Então, assim, para mim é como se fosse assim, o Sol e os planetas em volta. O feminino, da onde ele está, ele comanda tudo. Tudo. Ele não precisa ir atrás, não precisa conquistar, não precisa lutar. Se precisar, a gente sabe fazer isso. Mas a força do feminino é de atração. Isso. E é muito maior, assim, eu costumo perguntar para as pessoas, o que você acha mais poderoso? Alguém que luta, 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 luta e consegue, conquista, ou alguém que atrai tudo que ela quer? Quem é mais poderoso? Consegue sem precisar lutar. Quem é mais poderoso? O feminino é muito poderoso. Muito. E em algum lugar da nossa história, e eu compreendo, porque o feminino foi realmente muito massacrado por causa de uma questão de força física, inclusive. Óbvio. Mas em algum momento da nossa história, começou a aparecer que o feminino era fraco, que essa capacidade de intuição, de observação, de gerenciar a emoção, de comandar o ambiente, ficou parecendo que isso era algo fraco. Fraco, Que eu isso. preciso controlar tudo. Não, a gente não precisa controlar nada com luta. A gente tem uma capacidade intuitiva e de inteligência mesmo, emocional, que a gente manda no mundo, se a gente quiser, sem sair para a luta. Maravilhosa, eu penso a mesma coisa. Lá em casa, a gente brinca, porque o meu marido, ele é mais, assim, é mais queridinho. Então, se o filhote está com algum castigo, ou tem que dizer, cara, tem que fazer, é importante, né? Até porque a gente estava falando aqui um pouquinho antes, o teu filho está com 23, então, assim, mesmo assim, a gente quer estar perto, quer estar conduzindo, não é nem conduzindo, mas é observando. Presente. Exatamente. Presente. E presente com presença mesmo, né? Não só para É. constar. E aí a gente vinha comentando. Então, uma coisa que deu muito certo lá em casa, que a gente combinou até antes de engravidar, foi assim: ó, tu que consegue tolerar o beiço, né, sem bater boca, sem um monte de coisas, faça, que eu não consigo. Então tá bom. Mas ele também não me desdiz, ele não me desautoriza nesse sentido. Então a gente pensou no ser, não em Sim. nós. No ser, né, que está sendo criado, desenvolvido emocionalmente, espiritualmente, e em todas as áreas da vida dele. Então, assim, fala com a tua mãe. Ele prefere. Sim. Porque para ele não é um registro que ele tem. Ah, mas meu pai e minha mãe nunca precisaram me dizer. Eram outros momentos. É uma outra configuração de família. A minha mãe também nunca precisou me dizer. Mas hoje a gente tem crianças diferentes, famílias, configurações, colegas que vêm de famílias, né, também com regras diferentes. Sim. Então, assim, a gente precisa trazer para ele que ele entenda que isso é uma proteção. Sim. Mas que ao mesmo tempo é uma proteção para que ele voe logo, porque ele fala muito nessa questão de que ele quer morar fora, enfim, e a gente fala, maravilha, mas para morar fora, ou mesmo fora da nossa casa, a gente tem que estar preparado. Sim, E preparado não é assim, eu estou preparado, eu tenho emprego, eu tenho isso, tenho aquilo. Não, não é sobre isso. Não, é internamente. É internamente. Com Então, certeza. é saber lidar com as próprias emoções, ter uma maturidade, sim, né? Que gera, por outro lado, uma certa ansiedade, porque quer atender aos padrões dos pais. Mas, ao mesmo tempo, assim, a gente não força isso. Também tem uma carga genética. Eu me cobrei e me cobro muito, já menos, mas ainda. Mas normal. Mas tudo tem um lado bom, né? A gente se É. cobrar também nos faz crescer, A gente tá sempre aprimorar. buscando. A gente não pode sofrer tanto com isso e a gente vai aprendendo a não sofrer tanto com isso. Com certeza. Né? E se perdoar. Se Porque eu acho que a perdoar. mulher, ela tem uma coisa de não se perdoar. O ser humano tem um problema com isso, porque assim, o livro Um Curso em Milagres fala disso, sabe? É um livro que já tem um tempo, né? Inclusive, eu participei de um grupo de estudo desse livro há 30 anos atrás. Olha quanta coisa aconteceu nessa época. E eu estava estudando física quântica e tem a ver com isso, tem a ver com esse livro, né? Que esse livro desfaz muito da nossa percepção
de significado das coisas. Então, desconstrói um pouco a visão de mundo que a gente tem e fala, ó, existe algo além desse mundo da matéria, esse mundo das formas, existe algo além. Então, isso tem tudo a ver com física quântica. Mas tudo bem, foi bacana, esse livro me ensinou muita coisa na época, só que agora eu tenho um grupo de estudo já há uns 6 anos, e a gente sempre estudou os livros do Bert Hellinger. O meu novo Sim. livro, o meu terceiro livro, foi lançado ano passado, O Despertar do Amor Sistêmico, que fala sobre arte, Lindo. constelação familiar e Lindo. xamanismo. E aí, esse grupo pediu, que eu cito um curso em milagres no meu livro. Aí o grupo pediu, vamos estudar um curso em milagres? Eu falei, não, gente, esse livro é muito profundo, é muito espiritual, é muito difícil. Não, não, não. Ah, vamos, vamos, vamos. Eu resisti um tempo, depois falei, ó, quer saber? Se eu estou nessa resistência é porque tem alguma coisa aí para mim. Eu vou investigar que bloqueio é esse que eu estou resistindo a mergulhar nesse livro. E aí, Kelly, quando eu abri meu coração para entender mesmo, para mergulhar no curso em milagres, começou assim um processo de expansão mesmo de consciência, assim, de entender fundamentos que eu nunca sonhei entender, sabe? Gente. É muito poderoso, é muito profundo e não é um entendimento intelectual, você precisa sentir o que o livro está ensinando. Ele tem vários exercícios, então assim é todo um desfazer dessa lógica da forma, sabe? Então assim, se a gente, e estou falando, trouxe o livro porque você falou do perdão. Uhum. Então, se a gente observar nossa mente, todo o sofrimento que a gente tem na vida, de qualquer situação, quem está nos maltratando é a nossa mente. O tempo inteiro. Pode ser que alguém tenha te falado alguma coisa e você está sofrendo, mas a sua mente começa a dar realidade Isso. para aquilo que você ouviu. E Ou cria, né? e Cria não, cena. e aí começa a Uhum. aumentar aquela Aumentar. história. Por exemplo, acontece uma cena. Você começa a interpretar aquela cena do jeito que essa mente distorcida está vendo, a mente começa a criar um enredo e aquilo começa a te maltratar muito. Algo que aconteceu que nem foi assim tão Aham. grave, a mente começa a te maltratar, a te maltratar. E dependendo da pessoa, ela vai entrando assim em labirintos que ela não consegue sair. Então, assim, ressentimento, coisas que ela também fez, então o peso da culpa, o peso do julgamento. Cara, a pessoa vai ficando com uma mochila tão pesada, que fica assim difícil andar na vida. Ela começa a criar bloqueios para ela mesma. Então, esse curso, né, que é um caminho, na verdade, é um curso no sentido de caminho. Esse caminho nos ensina a liberar todo esse peso, Nossa. a soltar o julgamento do outro e, principalmente, soltar o auto-julgamento. Porque se você carrega essa culpa, você não se sente merecedor de nada. Você começa a criar bloqueios para o seu próprio crescimento, você começa a atrapalhar a sua felicidade inconscientemente. Sim, aí a abundância, a prosperidade, tudo aquilo que o Tudo, universo tem para te tudo, entregar, ele não consegue te entregar porque tu está tudo. vibrando, né, justamente No no não não merecimento, merecimento. porque você carrega a culpa. E toda vez que você julga alguém, condena alguém, você está fortalecendo a crença de que você também tem culpa. Porque se o outro, qualquer coisa que o outro fez, você não consegue perdoar, você também não consegue se perdoar. Uhum. Então, quando você percebe que naquele momento, com a consciência que você tinha, com as ferramentas que você tinha, aquele foi o melhor que você podia fazer, você fala: caramba, eu me perdoo. Porque aquele Isso. foi o melhor que eu podia naquele momento. Graças a Deus, hoje eu posso lidar melhor com isso, mas Uhum. naquele momento foi o melhor que eu podia fazer. Isso vai refletir em todas as outras coisas da vida. O outro também fez algo que você não gostou, foi o melhor que ele podia naquele momento. Foi o melhor que meu pai podia fazer, foi o melhor que a minha mãe, Isso. o meu ex-marido, minha ex-esposa, meu Aham. filho. Naquele momento foi o melhor. A gente não dá o que não tem. É. Então, assim, aí você vai aprendendo exatamente isso que você citou. Esse perdão, que é o perdão como liberação. Não é que você é melhor que o outro, eu te perdoo. Não é nesse lugar. Não, aham. É liberação, assim, olha, eu solto essa corrente, eu não quero mais arrastar a corrente. É.
porque eu é me pesado, liberto. É maltrata. muito pesado. E a gente vê muito isso em todos os tipos de relacionamento, mas principalmente hoje, né, marido e mulher, as novas famílias, muitas embasadas e construídas com isso, né, na cobrança, na culpa, eu digo assim para as pessoas, as pessoas brincam comigo, nossa, tu é super autoconfiante, tu é isso. Sou sim. Eu sempre fui forte, eu nasci forte, eu sinto isso. Mas eu sou muito humilde. Se eu errar, eu vou ser a primeira a dizer para ti, Ingra, desculpa, foi mal. Sim, e Não é é tão aquela- bom, é É libertador, né? maravilhoso. Tipo, e as pessoas acham assim, ai, não, tem que se ajoelhar no milho e dizer, ai, 1000 perdões, isso aqui. Não, eu posso simplesmente dizer assim, desculpa. Ingra, desculpa, Ingra, foi mal. Putz, caguei ali, sabe? Tipo isso. Sim, E tá tudo bem, porque se a nossa relação vibra nessa frequência, sim. tu vai receber isso assim, tranquilo, né? Uhum. E vice-versa. Então, eu quero assim que as pessoas entendam, né? Esse convite que eu te fiz era para a gente ter feito lá, quando a gente fez a Aham, constelação, era para ter trazido daí junto o Thiago, né? sim. Mas a gente vai fazer agora, então, Com todo né? Com mundo. todo mundo, vai ser muito lindo, porque é assim, gente. A gente está falando de uma pessoa assim, conhecendo um pouco mais da Ingra que ela trouxe aqui. Imagina, ela é uma atriz, tá? Há bastante tempo aí trabalhando, conhecendo, se entregando, mas nasceu com esse chip, vamos dizer assim, de buscar e de se enfrentar, né? De se Uhum, desafiar. uhum. Acho que aí tá a nossa conexão. Porque é assim, se eu tô com medo daquilo ali, é porque eu preciso ir ali ver, Olhar porque de perto. exato. E muita gente foge, né? Sim. Então, assim, foi muito legal. Eu, em nenhum momento, fiquei constrangida lá na constelação, porque era a Ingra Liberato. Porque, sim, tá? Tem isso, né? É a Sim, Ingra mas eu não Liberato, é uma alimento atriz. isso. Não, Eu eu não, sei. Tu não alimenta mesmo, de mas eu sei que fato. tem, e tudo bem também, né? Sim, As mas são pessoas anos de esquecem. Eu acho que trabalho. no primeiro momento, até tem gente que vem, né, querendo me conhecer e tal. No primeiro momento tem isso. Mas daqui a pouco a pessoa está tão envolvida ali Isso. no processo terapêutico que esquece disso. Exato. Esquece. Porque tu não alimenta, É, exatamente, porque a tua é. vaidade, ela tá organizada dentro de ti, né? Não é uma vaidade Sim. assim, que é aquela que eu digo fútil, né? Uhum. Ou que simplesmente, porque eu sou a Ingrid Liberato. Enfim, acho que tu realizas isso com os teus trabalhos e Uhum. principalmente ajudando, né? E conduzindo esses processos para ajudar as pessoas. Isso é uma coisa lindíssima, assim. E eu falo, né? Porque é um testemunho, na verdade, do que eu vi Uhum. naqueles 2 dias ali. Então, para mim, foi algo realmente muito especial. E eu espero que vocês venham, já vai ficar o convite, né? Tiago, querido, e toda a turma, Toda a turma. venham, por favor, porque é assim, o Afrodite, ele quer abrir, quer expandir consciências. A Muito gente veio bom. aqui, a gente é sem mimimi, então a gente veio aqui para que as pessoas fiquem sempre com um pontinho de interrogação. Uhum. Não é para sair assim, tá, assisti aquela entrevista e deu. Não, é para ficar com um pontinho de Para interrogação, refletir, para né? refletir. Botar em prática na vida, porque o Isso, conhecimento sem a prática não serve para nada. exatamente. Minha querida, mais uma vez, assim, ó, gratíssima por teres Obrigada. aceitado, tá? Uhum. Vamos organizar sim, por favor. Vou mandar mensagem para o Thiago, já vamos nos reconectar. Vai ser um prazer muito grande. Por favor, me fale depois do curso de milagres, que eu quero fazer essa caminhada importante. E vamos mantendo essa relação que, mesmo depois de muitos anos, porque teve enchente, a gente se conheceu ali um pouquinho antes, a nossa conexão não mudou. Quando a gente voltou a se falar, a gente voltou de onde a gente estava. E isso é uma Uhum. amizade que tem muito valor para mim. Eu Sim. gostaria que tu soubesses disso. Tá bom, Kelly, muito obrigada. Obrigada, parabéns aqui pelo programa. Que Imagina. bom que você seguiu e vai seguir. E Bom, já já a gente se encontra aqui também com com um novo certeza. projeto e vamos estar sempre trocando aí. ideia, né? Conta comigo. E Para me coloca semear, aí. semear, Isso. jogar essas sementes de um novo Isso. tempo aí, porque a gente pode, sim, viver uma vida muito mais leve, muito mais conectados, né? Muito mais harmônico. Então, Vamos aproveitar esse é poder sobre feminino isso. de Afrodite para, É né, isso. para ressignificar. Isso. Mais um brinde, meu bem. Muito Obrigada. obrigada, tá? Uhum. Para nós. Obrigada. Saúde, beijos para vocês e até o próximo episódio.